estamos começando mais um programa Cá Entre Nós. E a nossa convidada de hoje é a pastora Jaqueline de Santana, que vamos conhecê-la, bater um papo agradável, falar um pouco do seu trabalho como pastora, né, que ela é pastora evangélica. E hoje o tema que ela escolheu para nós estarmos falando é o amor. Bom, Jaqueline, é uma satisfação enorme receber você aqui, para que a gente possa conversar um pouco, conhecer um pouco de você e falar de um tema tão importante que é o amor. Para mim é um prazer também muito grande estar aqui com vocês, né, Cá Entre Nós. A satisfação enorme de você estar participando do programa Cá Entre Nós, né? E de estar dando essa oportunidade para a gente estar conhecendo um pouco do seu trabalho. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão em casa nos assistindo estão curiosas de conhecer a Jaqueline de Santana. Bom, Jaqueline, quem é Jaqueline, né? Porque nem eu realmente conheço muito de você. Sei o que você é, mas conheço muito pouco de você. Bem, D'Artagnan, nasci natural de Nanuque, do Rio, né, no caso, e bem pequena, né, e com seus 3 anos de idade, meu pai foi transferido para cá, numa empresa chamada Brasil Holanda, e nessa trajetória fui criada, né? Na realidade eu só nasci no Rio, né? Minha naturalidade é de lá, mas sou filha nunuquense. E aqui você passou a sua infância? Passei a minha infância. Foi aqui que tudo desencalhou, desenrolou. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão em casa nos assistindo conhecem seus pais, né? Conhece, sim. Fala pra gente um pouquinho quem são seus pais. Meus pais é Dona Benícia, né? Que é conhecida como Dona Nicinha, né? Ou como Bena. E seu Jair, né? Jair Santana, que também trabalhou muito tempo ali na rua Caxambu, né? E tomava conta daquelas residências da rua Caxambu, na altura da Igreja Batista, não era isso? Isso mesmo. Seu pai hoje, você até veio a falecer recente, né? Foi. Né? É um dos motivos que me trouxe aqui depois do falecimento dele, né? Porque na época eu estava fazendo uma cirurgia. E foi uma coisa súbita, né, Jaqueline, a morte do seu pai, né? Foi uma coisa muito triste, né? Picada de abelha. Às vezes as pessoas pensam que a abelha não mata, né? E mata. E tá aí um exemplo que é o seu pai, né? É, verdade. Mas assim, eu queria que você falasse um pouco na sua visão sobre o que é o amor, né? Como você hoje falou aqui dentro do nosso programa, que vai falar sobre o amor. Qual o tipo de amor que você vai falar? Porque os amores são muitos, né? Geralmente todo mundo quer saber se é amor entre homem e mulher e vice-versa, né? Não é isso? Não, na realidade, eu sou um milagre realmente de amor, mas é um amor mesmo, assim, um amor fraternal, né? Aquele amor que ele acredita, que tudo crê, que tudo espera e que tudo suporta. Geralmente o povo usa muito essa frase para relacionamento. Eu vejo que o amor ele é a base de tudo, né? Que vem uma força chamada Deus, né? Então, quero realmente retratar sobre esse Deus. Ele é o próprio amor. Então foi esse amor que fez tudo na minha vida, né? Esse amor que abriu portas, foi esse amor que acreditou. Então, para mim não usar assim o nome assim Deus, eu quero usar ele como amor, porque ele realmente é o amor. Né? Tem até um versículo na Bíblia que diz: porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi justamente, eu creio, enquadrado dentro disso aí que eu levei esse tema assim, sobre o amor, porque foi realmente o amor de Deus, onde não tinha mais esperança, onde não tinha mais oportunidades para a minha vida e nem credibilidade. E foi quando tudo realmente, D'Artagnan, aconteceu. Quando a pessoa chega no fundo do poço. E eu cheguei, eu perdi uma identidade nessa cidade. Eu não tinha mais credibilidade. As pessoas não acreditavam em mim, apesar de eu estar numa pequena adolescência ainda muito revoltada com algumas situações que ocorreram na minha vida. Mas este amor, né, que é o amor de Deus, ele me encontrou, né? E por isso, assim, que isso mexe muito comigo, esse amor, porque ele vai
aonde o amigo não vai, ele entra aonde ninguém entra, e ele determina, esse Deus, ele determina aquilo que ninguém determina. Então, por isso assim que na hora que você me perguntou sobre o tema, eu fui impulsionada assim para falar desse amor, porque se Deus ele não tivesse revelado com amor, talvez eu não estaria nem aqui hoje. Então vamos falar um pouco sobre o amor de família, né? Isso. Qual a importância que tem hoje o amor de Deus na família? Eu creio que desde a fundação da terra, a preocupação de Deus realmente foi dar uma base à família, né? Eu creio que, acima de tudo, é a família. A família é um projeto de Deus e não é apenas um projeto, é o alvo maior, né, que é a família. Eu mesmo tive muitos conflitos, né, familiares. E de uns anos para cá, Deus restaurou a minha família. E eu vou voltar um pouco naquilo que você lembrou sobre a perca assim, dos meus pais, do meu pai. Eu tive muito conflito familiar, principalmente com meu pai. A minha mãe, ela já é bem serena. E meu pai, eu peguei muito o temperamento dele. Então a gente batia muito de frente, né? Eu fui gerado uma adolescente muito revoltada pelas situações. E aí nós não tínhamos diálogo na nossa família. E foi uma coisa que destruiu muito. E eu me lembro que a gente batia de frente, eu e meu pai. Você vem de uma família de quantos irmãos? Só de uma irmã. Eu tenho uma irmã de 27 anos, chamada Gilmara, que mora comigo em Brasília. Mas ela não teve esses problemas de conflito Não, com a sua família teve. como você teve. Então você mesmo que era mais rebelde, né? Eu era bem rebelde. Mas que consequência, Jaqueline, isso trouxe para você na sua vida? Esses tratamentos, essa falta de dificuldade de um bom relacionamento com seu pai, principalmente como você está citando aí, qual foram as consequências que trouxe para você? Trouxe uma palavrinha rema que eu sempre uso, ele trouxe complexo de inferioridade. Então, assim, se D'Artagnan olhasse para mim, eu já falava, o que você quer? Então, isso foi gerando algo dentro de mim, assim, com um complexo muito grande. E nesse complexo de inferioridade, gerou várias coisas acontecerem na minha vida. Na minha adolescência, eu tive um filho, né, com 14 anos e meio de idade. E toda a minha trajetória de história, ela vem através desse filho, né? Tudo que eu acho que eu sou hoje, do que esse amor, esse Deus fez na minha vida, foi por causa do Lucas Levi, que hoje tem 16 anos de idade. Então, a revolta que eu senti gerou muitos traumas dentro de mim, porque quando eu debatia com meu pai, eram palavras muito pesadas e era uma falta de diálogo mesmo. Você acha que faltava o amor de Deus entre você e seu pai? Mas não me responde agora não, no próximo bloco, tá bem? Tá bem. Vamos dar uma pequena parada para o intervalo. Me aguarde, não saia daí, que nós voltamos já já. Bom, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Cá Entre Nós e nós estamos ao vivo. Se você quiser participar do nosso programa, é só ligar para 0 Operadora 33 3621 1263 e fazer a sua pergunta para a nossa convidada de hoje, que é a pastora Jaqueline de Santana, onde nós estamos conversando um pouco, passando algumas informações para você, dentro da visão dela, o que é o amor. Bom, eu perguntei para você estava contando o seu relacionamento, a dificuldade que você teve para se relacionar com seu pai. Foi. E se faltou amor, né, realmente, nesse momento aí, dessas dificuldades, desses conflitos que você teve com seu pai. Faltou para mim, assim, não foi amor na realidade. Faltou, na realidade, foi uma espécie de conhecimento. Um pouco mais, né, de compreensão. De né? compreensão, né? Que amor a gente tínhamos e a gente descobrimos
Isso, assim, que a gente tinha muito nesses últimos tempos, eu acho que é o próprio Deus preparando um cenário. Quando a pessoa vai ficando mais adulta, né, Jaqueline? Vai entendendo. Amadurecendo. E aí Deus vai trazendo um conhecimento. Então faltava isso, um diálogo, uma conversa. Eu acho que o afastar também cooperou com todo esse amadurecimento. Essa distância aproximou mais você da sua família? Foi, muito. Muito, 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 muito. Mas conta pra gente como foi assim a sua primeira experiência realmente com Deus. A minha experiência com Deus foi aqui mesmo, em Nanuque, né? Quando eu passei por um momento muito difícil, muito complicado. Eu trabalhava em uma panificadora aqui na Avenida Santos Dumont e eu fiquei desempregada e com um filho de 1 ano e meio. E meu filho, ele foi criado pelos avós, que foi meu pai e a minha mãe, mas eu precisava assim me manter, porque quando ele nasceu, meu pai foi muito radical. Ele falou, eu mantenho seu filho, agora você tem que ir. E eu fiquei numa linha de bico, né? Na realidade, eu fiquei numa situação meio complicada, por causa que eu já não tinha uma credibilidade muito boa dentro da cidade. Então, quando eu perdi ali aquele emprego, eu me tornei uma pessoa, na realidade, muito assim, mal falada, bem questionada a situação que me aconteceu, bem julgada. Talvez pelos meus próprios comportamentos gera também uma consequência, né? Que hoje eu tenho essa maturidade dessa consequência que foi me levada. E foi nesse momento que eu tive uma experiência muito real com Deus, né? E eu, assim, tive uma oportunidade de dizer que a minha vida hoje, assim, é um sinônimo realmente de milagre. Porque esse Deus, ele se revelou a mim, a minha pessoa mesmo, e ele me fez promessas. E ele disse que me arrancaria desse quadro. De um quadro de humilhação, de um quadro de uma situação complicada que eu enfrentei nessa cidade, né? E Deus, ele mudou o quadro. Então eu vejo isso assim como entrando na sua pergunta, qual foi assim a experiência com Deus. Eu não sei se até os telespectadores vai entender o que me aconteceu. Eu, dentro dessa dificuldade, é milagre. Você crê em milagre? Então, vou abrir o verbo aqui para você. Eu estava num sonho, e nesse sonho, não foi um sonho, foi algo real. Eu coloco como real. Deus, ele chamou meu nome. Eu morava ali, perto ali do Asilo dos Velhos. Eu escutei a voz de Deus me chamando. E ele disse para mim que eu estaria indo para uma cidade chamada Soretama, no Espírito Santo. Ia ser a minha primeira missão. E eu pedi essa experiência com Deus, né? Essa experiência de vida para ele, porque eu via muita gente falando de Deus, né? Fui criada falando de Deus, né? Mas eu não tinha tido essa experiência com Deus. Porque uma coisa é você ouvir, e outra coisa é você ter uma experiência com Deus. E eu estava pedindo a Deus essa experiência, né? Já vinha há algum tempo. E eu fiz um voto para Deus. E eu raspei a minha cabeça, eu creio que muitos lembram, por 3 anos. E Deus, depois dessa experiência de raspar, foi um voto pessoal meu. E dentro dessa experiência, Deus, assim, se revelou a mim através desse sonho. Ele chamou meu nome. Ele disse a cidade, a primeira cidade que eu faria missões, era uma cidade chamada Soretama. E passou alguns dias, né? Passou alguns dias, eu recebi um convite, inclusive da tua irmã, Valéria. Ela estava dando um seminário e uma mulher convidou ela para ir estar nesse seminário. E ela disse que era para mim ir acompanhar ela.
E eu acompanhei ela nessa missão, e logo após, ao nós retornarmos, teve até um acidente. E Deus nos livrou, e ali foi um marco no meu ministério, né? Que realmente eu ouvia falar de Deus, mas agora os meus olhos estavam vendo um milagre de livramento. E logo após, tudo foi acontecendo, abrindo porta. Então tem vários, assim, experiências com Deus mesmo. Isso, parabéns. Isso é muito importante, né? Já temos algumas participações das pessoas que estão em casa nos assistindo, que tem algumas curiosidades aqui já sobre o assunto que está em pauta, né? De Maria das Graças, moradora da Rua Iapim. Maria das Graças, muito obrigado pela sua participação e também pela sua audiência. Ela quer saber a que diferencia a sua religião das outras. Qual a diferença, né? A diferença? Eu acho assim que Deus não está baseado e nem firmado em uma placa de igreja. A igreja é eu. Isso aí que nós vivemos realmente é as comunidades, né? É coisa de concreto. Mas a igreja sou eu. E hoje tem muitas, né, religiões, né? Existem várias buscas. Eu posso citar várias experiências aqui, da onde você encontrou Deus, né? Mas eu vejo que esse discernimento, ele é pessoal, muito pessoal, muito. Eu tenho várias pessoas católicas em Brasília que tem um comportamento e um caráter assim, irrepreensível, e encontrou Deus lá na católica, né? E ele leva. Eu me achei dentro da minha religião, dentro do meu Deus, que eu posso fazer uma defesa e dizer, ele cura, sara, liberta e ainda leva para o céu, né? Então, eu acho que essa questão, ela é muito pessoal. Isso aí. Tem mais uma participação de Paulo César Matos, morador da Rua Paraná, no bairro Vila Nova. Paulo César, muito obrigado pela sua audiência e também pela sua participação. É sempre importante você estar ligando, participando do nosso programa, né? Ele fala, quem é Deus na sua vida e o que ele representa para você? Você acha que existem outros deuses? Sim, eu acredito que existem outros deuses. E não puxando sardinha do meu Deus. Mas eu creio que ele está acima de todos os deuses. Porque é a Bíblia, que é o manual do meu sucesso, né? Ele perguntou o que Deus representa para mim, né? Vou fazer a pergunta de novo. Isso. Você acha que existem outros deuses? Se existem outros deuses. Quem é Deus na sua vida e o que ele representa para você? Outra pergunta. E você acha que existem outros deuses? Então são 3 perguntas. São 3 perguntas. A primeira, quem é Deus na sua vida? Quem é Deus na minha vida? O que ele representa para você? O que ele representa para mim? E você acha que existem outros deuses? Deus para mim é tudo. Ele é tudo. Eu uso a palavra do apóstolo Paulo, que eu acho ele chiquérrimo. Você já estudou da Praia São Paulo? Ele era chique. E ele disse assim, contristado, mas sempre alegre. Parece pobre, mas enriquecido a muitos. Parece que não tem nada, mas possui tudo. Então esse tudo é esse Deus. Ele é tudo para mim. Porque quando eu estava no fundo do poço, que não tinha mais credibilidade, quando ninguém mais acreditava e depositava, foi esse Deus que foi com a mão forte lá e falou, eu te devolvo a sua identidade, eu restauro a sua história. Então Deus para mim, Paulo, é tudo. Tudo, né? E ele representa, assim, a fundação do meu ministério, da minha vida, da minha restauração toda. Você acha que existe outros deuses? Ele está perguntando também, né? Existem outros deuses, mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é só o único, que é o nosso Pai, Filho e Espírito Santo. É isso aí. Outra participação de Francisco de Souza, morador da Vila Mucuri. Francisco, muito obrigado pela sua participação. E ele pergunta, o que te buscou a evangelizar?
O quadro que eu me encontrava, né? Alguma coisa sempre determina o que vai levar você a evangelizar, né? E no seu caso foi o quê? Foi o meu chamado. Foi o meu chamado. Eu vejo que o meu chamado me levou a evangelizar e a experiência que eu vivi, né? A experiência de... Eu friso muito isso, de não ter, assim, a credibilidade de ter alguém para poder conversar comigo naquele momento que eu vivi. E foi quando brotou dentro de mim, né, D'Artagnan? Brotou, assim, dentro de mim a vontade de falar desse amor, pregar, ir, né? E tudo isso quem brotou foi realmente o Espírito de Deus dentro de mim. Porque se fosse por mim, eu também não ia, não. Claro, entendeu? Entendi. Fosse por mim, eu sou muito franca em lhe dizer que eu não iria. Porque eu queria mesmo, o sonho de toda jovem era trabalhar, me casar e viver a minha vidinha, né? Mas eu não queria ir. Mas o meu chamado pulsou mais forte. Vamos dar uma pequena parada para o intervalo. Me aguarde, não saia daí que nós voltamos já já. Bom, estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Cá Entre Nós. E a nossa convidada de hoje foi a pastora Jaqueline de Santana, onde nós estamos falando sobre o amor. Bom, Jaqueline, e ficamos de falar nesse bloco agora sobre o amor ao próximo. Fala pra gente o que é amar ao próximo. Forte essa pergunta. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, né? Se vê muito matando pai, irmão, mata o próximo mesmo. Nós temos visto a violência, né? Realmente o amor de muitos tem se esfriado, né? O amor de muitas pessoas tem se desfeito de uma maneira tão cruel, tão bárbaro. Tantos noticiários, assim, por nada a pessoa apaga no trânsito a vida de alguém, por não sorrir muito. Falta de Deus, né? Falta de conhecer esse amor, o amor de Deus. Falta de relacionamento. Não é ouvir Deus, é relacionar com Deus, né? Jó, ele disse assim: antes ouvi falar, mas agora meus olhos te vê, Senhor. Porque no momento de dificuldade de Jó, ele pôde relacionar com este Deus. Então, eu vejo que é falta de amor. E esse amor relaciona a Deus. Então, essa rivalidade que nós estamos vivendo hoje, principalmente com a questão das drogas, né, que tem entrado nas famílias, tem levado o caráter da família, em tudo isso, por causa, assim, do amor ao próximo. Amor ao próximo. A falta de amor. A falta de amor. A falta de amor tem sido muito grande, porque muitas vezes as pessoas já generalizam. Não, essa pessoa, ela entrou nas drogas porque ela é isso, ela é aquilo. Mas na realidade tem uma história por trás, tem um histórico lá na infância, tem uma história. E se nós amarmos mais, você vai parar mais para ouvir o que aquela pessoa... O que levou aquela pessoa a estar passando por essa dificuldade? Você acha que é um desespero de vida já? Já é um desespero, já é um grito, acho que não é só aí na nuca, mas é um grito no Brasil já. Então chegou o momento de nós amarmos. Esse amor aí, eu creio que está um pouco faltoso no meio da sociedade, no meio da nossa vida mesmo evangélica. Está faltando esse amor, essa compreensão. Por que você acha que as pessoas estão tão afastadas de Deus? Por causa que hoje elas só querem, assim, na realidade, elas vão hoje, seja elas para alguma religião,
elas só vão assim para querer ter. Eu quero ter um carro, eu quero ter um esposo, eu quero ter uma fazenda, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Então elas correm para Deus numa fuga de ter. E tem uma área na nossa vida, chamada assim, área espiritual, que para mim ela é o equilíbrio de tudo. Ela é o equilíbrio da nossa vida. Ela é o equilíbrio. E essa área que é a área que nós precisamos nos alimentar. E não é alimentada. Então ela se afasta mais de Deus. Porque quando a pessoa procura só essas coisas, oh Deus, me supre nisso, me supre naquilo, me supre naquilo. Mas você também precisa se relacionar com Deus. Conversar com Deus, bater um papo com Deus. Eu não falo apenas aquela oração montada, mas aquela oração mesmo de relacionamento. Deus, tu és o meu amigo. Seja no metrô, seja no ônibus, ou seja dentro do avião, ou seja em cima de um cavalo, ou dirigir um carro. Entendeu? Você falar a Deus, olha, meu estado está assim. Eu tenho a facilidade de conversar com o D'Artagnan, de falar, D'Artagnan, eu estou passando por tal problema, mas eu não tenho parece que entra um bloqueio, que eu não tenho a facilidade de relacionar com Deus. E aí nos traz uma ausência de Deus muito grande, porque essa área existe 5 áreas na nossa vida, que é a material, que é a sentimental e que é a espiritual. Então essa espiritual, ela só é alimentada quando você tem um relacionamento firme, de amigo, né? Eu costumo muito usar aí essa frase para Deus. Deus, tu és o meu amigo, tu és o meu conselheiro, porque realmente quando você entra nessa dimensão, você realmente começa a habitar Deus dentro de você. É isso aí. Eu tenho mais uma participação aqui, que é de Georgina Susmicati. É moradora da Rua Campanário. Muito obrigado, Georgina, pela sua participação. Ela pergunta se você indicaria sua religião para outras pessoas e por quê? Forte. É a questão que eu volto lá atrás. Isso é realmente uma questão muito pessoal. Eu falaria assim, né? Eu sou um pouco universal, né? Eu não seguro muito. Quando eu tenho uma opinião minha, sabe, dentro dessa pergunta aí, assim, sobre placas de igreja. Eu acho que quando Deus olha lá do céu para cá, ele não vê Assembleia, não vê Batista. Não, ele vê a minha igreja reunida na face da terra. Então, claro, né, eu ia falar porque lá dentro tem um Deus vivo, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que muda. Você só faz parte de algo que você crer. Então eu creio que meu Deus habita dentro da minha congregação. Porque a igreja, para mim, ela é eu. Eu isso sou a aí. igreja. Outra participação de Rafael de Almeida, morador da Rua Ladainha, aqui de Nanuque. Você considera a igreja dos mormons como igreja, como as outras, né? Ou como seita? Rafael, eu não tenho muita com conhecimento com a igreja dos mormons, né? Mas é uma forma das pessoas buscarem, né, a sua vida, e cada um se encontra no seu quadrado. Então, na realidade, se as pessoas se sentem felizes lá, né? É isso aí. Que Deus o abençoe. É isso. Mais uma de Lourenço Júnior. Lourenço, muito obrigado pela sua participação. Ele mora na Rua Álvaro Vieira. Muito obrigado por estar assistindo o nosso programa. Hoje a audiência está ótima, né? O que você diria para as pessoas que não buscaram uma religião? Que são afastadas de Deus e não têm uma religião. O que você falaria para essas pessoas? Como eu disse anteriormente, eu costumo falar muito sobre um Deus que cura, que restaura e que muda. E que faz coisas tremendas. Nós temos realmente que congregarmos. A Bíblia nos ensina a congregar. Né? E você que não tem uma religião, que ainda não se encontrou, né? O primeiro passo que eu acho, né, ir correndo para, né, uma comunidade, uma casinha, mas é você correr e conhecer esse Deus, esse Senhor, né? Porque eu acho que o primeiro passo
é você conhecer esse Deus. É você conhecer esse Senhor e o Espírito Santo. E uma igreja é um local indicado, né? Exatamente. E a igreja é um lugar realmente indicado para que ele encontrar esse Deus, né? para encontrar esse Deus, né? É isso aí. Então, corra para a casa do Senhor. Bom, Jaqueline, adorei o papo, mas o nosso tempo chegou ao final, né? Conversamos sobre esse amor, né, que você falou pra gente aqui, tão bacana, que é o amor de Deus, né? Amor de família, amor ao próximo. Mas ficou alguma coisa importante que eu não perguntei ou que você gostaria de estar falando para nós finalizarmos o programa? Bem, assim, eu quero só apenas dizer assim que hoje realmente foi este amor, né? Que realmente libertou, salvou e nos honrou, né? Tanto aqui quanto lá em Brasília, em algumas outras cidades que moramos, e que eu quero deixar uma palavra para só os espectadores, né? Para você que nos assistem. Nunca pare de lutar. Nunca pare. Nunca desista. Você, mãe, que ora pelo seu filho, continua orando pelo seu filho. Você que talvez tenha um filho nas drogas, ou preso, ou numa situação adversa. Porque eu tive uma mãe que fez esse papel na minha vida. Quando todos diziam que não. Ela acreditou e hoje, olha eu aqui. Né, vitoriosa. Então, quero deixar, né, para você que está nos ouvindo, cá entre nós, gostei desse nome. Você não desista. Você não desista. Eu não sou cantora, mas quero deixar essa canção para você rapidinho. Pode? Diz assim: o que vem para tentar ferir um valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar roubar tua fé, cansaço, tristeza. E aí ela diz mais adiante, porque ela é um pouco compridinha assim: nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso vem sem demorar. Então, D'Artagnan, para você também eu deixo. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Isso aí. Vamos fazer uma oração para finalizar? Vamos sim. Quero abençoar a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, a sua faculdade, os seus sonhos. Lavá subdergue a face minência, e que o Espírito de Deus invada a sua casa e que toda doença silenciosa, que todo mal venha bater em retirada e que nenhuma praga chegue à tua tenda. Nós abençoamos o teu lar, nós abençoamos a tua vida conjugal, a tua vida sentimental, a tua vida emocional, a tua vida na saúde, a tua vida financeira. Você vai experimentar da bênção e da prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, D'Artagnan. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado você pela sua participação, que foi fantástica. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. E até a próxima semana com mais um convidado especial.